E agora o assunto que eu gostaria de tratar é esse de conciliar, né, o aprendizado formal, né, o aprender para a vida, né, e aprender para passar no vestibular. Como conciliar esses dois desafios aí, professor? Muito difícil. Difícil, né? Difícil, até porque a maioria acredita que precisa, de fato, como exclusividade, prestar o vestibular e mais nada, né? E, na verdade, o que a gente procura falar com eles e mostrar um pouco que é o contrário. Estudar para aprender, conseguir aprender a estudar, é muito mais importante. O vestibular é uma fase. Se você tiver, de fato, Chico, aprendido a estudar, aprendido a ler, desenvolver o raciocínio lógico, matemático, leitura, eles têm muita dificuldade com interpretação. O vestibular torna-se uma simples consequência de aplicação daquilo que você é. Então, essa visão de que eu preciso formar um aluno com uma limitação exclusiva, né, que é só decore, eu só faça isso, muitas vezes para passar no vestibular até dá certo. Mas quando ele entra na universidade, ele sente uma dificuldade imensa, porque ele não foi preparado para estudar. Mas quando o pai procura aí o seu colégio, o Colégio Einstein, e diz, eu quero que meu filho passe no vestibular, aí... Eu digo a ele, o seu filho inclusive vai passar no vestibular, mas não fazemos só isso. E existe uma situação em que o pai vê que não vai ser só aquilo e desiste da escola? No nosso caso, no Einstein, os anos nos dão essa credibilidade, né? Porque nós temos um índice de aprovação muito alto, mesmo trabalhando com essa metodologia que eu acho mais inovadora, de estudar para aprender, não só se preocupando com o vestibular, e que acredito de fato que o estudar para aprender também lhe leva a ser aprovado no vestibular. E os dados mostram, né? Então os pais acabam acreditando porque são informados das aprovações. Mas a meta não foi essa, acho que é isso que é importante de entender. Você não entra na escola, no caso do Einstein, pensando, eu vim aqui porque eu quero passar no vestibular como a minha principal meta. Estou na escola porque eu quero aprender a estudar, desenvolver comprometimento, responsabilidades, gostar de aprender. Acho que é muito importante isso, Chico. A gente aprende com muito mais facilidade do que a gente gosta. Então, quando você vai dar uma aula, hoje a gente tem no Einstein um tipo de aula que a gente chama de aula invertida, né? Que em inglês seria flipped classroom, né? Os alunos estudam o tema antes, depois você, professor, é meio que um articulador do assunto e vai bater papo com os alunos e criar neles a motivação por buscar aprender. Isso é muito importante para a vida acadêmica depois, né? Quando eu vou para a universidade, são habilidades que eu posso desenvolver na escola e que me ajudam a ser o melhor universitário. Não pensar apenas em decorar e fazer prova exclusivamente para prestar vestibular. Bom, esse conceito que os pais têm aí do vestibular de um tempo atrás, da nossa geração talvez, né? Mudou bastante, né, professor? O vestibular hoje não é aqueles critérios que existiam, né? O que mudou, basicamente, aí para educar um aluno a passar nesse novo vestibular, que existem outras formas, Enem, nós estamos num momento de muitas transições, Chico, com vestibulares. Existem os clássicos, existem mais atuais, existem vestibulares, para você ter ideia, que existem as provas formais, que seriam provas de conteúdo, e depois acompanhadas de entrevistas pessoais. Então, o Hospital Albert Einstein em São Paulo, por exemplo, tem um curso novo de medicina, em que para você entrar você passa por uma prova formal, mas o segundo ponto para você realmente se classificar para a vaga é uma entrevista. GV em São Paulo também. E do hospital é um vestibular. É um vestibular, você tem uma prova formal, mas ela não te dá direto a vaga. Isso. Posterior a você estar classificado entre lá os 500 alunos que fizeram vestibular, você tem que fazer uma entrevista para que seja aceito na universidade. Assim também funciona hoje a GV. Então, nós estamos num momento realmente de transição. E nessa entrevista vem à tona aquelas questões que a gente estava falando. Habilidades principalmente emocionais. Sociais. Nível cultural. Se você é uma pessoa que consegue falar de outros assuntos que não só os que você decorou para prestar uma determinada prova. Então, essa transição, eu acredito que cada vez mais vai avaliar muito mais o lado emocional do que só o conteúdo. Mas ainda estamos nessa transição. Por isso que é tão difícil a gente, quando faz a gestão de uma escola no momento. Você tem que ter a sensibilidade de manter a tradição dos conteúdos e organização para eles serem cumpridos, mas você tem que inovar nas atividades, habilidades e desenvolvimento para esta outra
análise que os futuros vestibulares, acredito, farão. Professor, hoje uma questão que se discute muito em educação é o modelo da Nova Zelândia, né, que não tem o ensino fundamental formal obrigatório, né, os pais podem ensinar em casa, e lá as escolas põem em contato as crianças desde muito pequenas, né, com atividades práticas, né, inclusive no ensino médio. Usar uma criança de 4 anos usando um serrote, uma furadeira, né, o que pra gente aqui tem aquele... carrega aquela carga de medo, de como vai deixar a criança brincar com isso. E de muitas vezes até de exploração infantil. Exatamente. Você vai mandar o filho cortar a grama do quintal com a máquina de cortar grama com 8 ou 9 anos de idade, parece que você está judiando do filho, poderia contratar um jardineiro. Social, né? Aí vão falar, tá vendo? Tá economizando, podia contratar um jardineiro. Mas é uma habilidade importante para a vida, né? O senhor acha que isso pode ter no Brasil, talvez... futuramente, né, mas teria sucesso um tipo de educação como essa, ou tem muitas barreiras, eu acredito que sim. Né? Existem várias escolas hoje de ensino fundamental criando os chamados espaços makers, né, que seriam aqueles espaços de trabalhar habilidades manuais, marcenaria, carpintaria, usar impressoras em 3D, projetos, são escolas inovadoras que têm usado esse modelo, principalmente para crianças de ensino fundamental. E gostam muito. As informações que têm é que eles se sentem muito bem em fazerem trabalhos manuais, perceberem que é possível. O ensino técnico tem espaço? Acredito que sim. Num país em que nem todos os jovens têm condições financeiras de fazer uma universidade, o ensino técnico de qualidade seria um grande diferencial, principalmente para a gente ter uma população com capacitação maior para o mercado de trabalho, né? E hoje a gente tem profissões muito variadas, né? Então, quando a gente fala em ensino técnico, você tem que pensar nisso também, numa amplitude de possibilidades, né? Professor, uma questão que a gente discutiu aqui no nosso primeiro programa aqui com o psicólogo Guilherme Davoli foi a questão dos jovens superprotegidos, essa expressão para designar aquele jovem que sempre morou no condomínio, sempre teve a melhor escola, saiu do fundamental para o melhor ensino médio, aí vai fazer a melhor faculdade... E depois tem aquela dificuldade no mercado de trabalho, na hora de bater um ponto, ou de receber uma ordem, né? Como é que o senhor analisa aí o preparo dos jovens aí brasileiros para esses que são super protegidos, né? Para encarar o mercado de trabalho? Existe essa possibilidade grande aí da frustração, né? A frustração vai ser muito grande de fato, porque o mercado de trabalho vai exigir de você uma postura muito diferente dessa. Aí eu acho que a família é muito importante, além da escola. Você pode ter dado ao seu filho as condições de ele estudar nas melhores escolas, mas mostrar a ele que você tem uma história de vida, como é que foi, e contar para ele também como é que vai ser a dele, né? Que nem tudo sempre cai do céu, embora hoje eu tenha condições de oferecer, aproveite, entenda, e também dá para o filho, às vezes, atividades práticas que permitam desenvolver um pouco esse sentimento também de não sou o centro do universo, né? Preciso dividir, preciso estar junto com as outras pessoas, compartilhar, conviver com as frustrações, conviver com as decepções, que também são da vida, né? São parte do nosso dia a dia. Há correntes que defendem, inclusive, aí um trabalho voluntário dos jovens, por exemplo, num sábado de manhã, fazer um tipo de trabalho. Lá no Einstein a gente tem grupos de alunos que fazem trabalhos voluntários, tem atividades deles regulares. Isso é muito bacana, porque mostra para esse jovem como é o mundo lá fora, que situações que existem, né? Que ele não está numa bolha de vidro e que só aquilo é o mundo, né? Então, muito bacana. Eu também acho muito louvável e importante. Eu acho que voluntariado, né, seria uma das atividades que a gente pode no ensino médio incentivar e que universidades americanas, que a gente falou um pouquinho no ensino americano, valorizam muito. Existem faculdades americanas, Chico, que no application, que seria aquelas cartas de recomendação, pedem para citar se o seu aluno foi ou não voluntário em alguma atividade para a comunidade. Conta ponto. Professor, a empregabilidade acho que é uma questão muito pertinente para os nossos tempos, né, de economia encolhida, né? O futuro que esses jovens vão enfrentar aí no mercado de trabalho também é uma grande preocupação, né? Sim, será que vai ter trabalho para toda essa juventude super bem preparada? Eles vão conviver com pessoas e vão conviver com máquinas, né? Porque cada vez a gente vai ter uma ampliação da aplicação dos robôs em várias atividades. Então aí vai ter emprego aquele que é criativo, que compartilha, que trabalha em equipe, que sabe gerenciar tempo,
Então, essas habilidades emocionais, que são aquelas que nós nos referimos no nosso primeiro momento, são os grandes diferenciais do trabalhador do futuro, não só o conteúdo. E eu aproveito aqui esse finalzinho de transmissão para voltar a dar os recados aí do nosso projeto Escolher a Escola. Vamos repetir aí as fotos do professor Puntel, já que ele está nos assistindo. É uma homenagem aí para o professor Puntel, que esteve aqui com a gente. Olha só, e as turmas de redação do professor Puntel. E como eu falei no início do programa, qualquer turma aí pode mandar aí as suas fotos, porque agora a gente tem um WhatsApp exclusivo aqui para o Escolha a Escola. O número está aí, é o 996426267. Aí a sua turma pode tirar a foto, o professor pode ter a iniciativa também de ver se a turma quer tirar, fazer uma selfie, mandar aí um momento descontraído, dentro da sala de aula, se o clima assim permitir, se o momento permitir, ou no intervalo, no recreio, na saída. Eu acho muito bacana esse momento em que os alunos se reúnem para tirar uma selfie, e pode mandar para a gente, que aí a gente vai colocar no Instagram do Escolha a Escola, e vamos colocar também no Facebook, numa galeria de fotos do nosso portal www.escolhaescola.com.br. E eu queria dar outro recado, aproveitar essa transmissão ao vivo, que na quarta-feira que vem nós vamos ter aqui a presença de uma figura muito importante num assunto delicado. A doutora Marina, diretora do Colégio Victor Frankl, vai falar sobre a questão, o risco do suicídio entre jovens e adolescentes. A doutora Marina tem um trabalho muito bacana sobre esse assunto. Ela desenvolveu inclusive seminários, um encontro na USP com especialistas, com psicólogos, com psicopedagogos, para discutir esse assunto. Um assunto que é considerado tabu, inclusive para nós que trabalhamos na imprensa, porque a gente não noticia suicídio, mas discutir as causas, discutir os alertas que podem ser dados aos pais para um assunto tão delicado é muito importante. Então, já fica o convite para você que está acompanhando o Escolha a Escola. Na quarta-feira que vem, a doutora Marina, do Colégio Victor Frankl, confirmou presença aqui a partir das 8h30 para a gente tratar desse assunto delicado. Os casos, eles cada vez preocupam mais, né? Na Grande São Paulo nós tivemos recentemente 2 casos, em Ribeirão Preto também há casos de jovens que acabam cometendo suicídio. A gente vai aqui tratar desse assunto no sentido de fazer um alerta, no sentido de discutir o assunto de uma forma mais clara, que às vezes, de uma forma velada, ele não contribui muito para a discussão. Eu gostaria da sua opinião, professor, sobre esse assunto tão delicado, e a gente, como profissional de imprensa, a gente se sente no dever de discutir num nível assim, muito cuidadoso, né, com o assunto como o assunto merece, né, mas acredito, né, que precisa ser tocado nesse ponto. Sim, né? Importante. Acho que para todos os pais, né, se podem ter informações de como evitar situações desse tipo, são sempre bem-vindas, né? Porque inclusive, como o senhor falou, aí, às vezes falta um pouco desse diálogo, né, de pais. Falta o pai perceber muitas vezes, né? E entrar no mundo do filho. E esses filhos, muitas vezes, criados com tudo, e que não tem nenhum tipo de frustração na vida, muitas vezes qualquer frustração parece um motivo imenso para cometer qualquer tipo de dificuldade aí, né? Qualquer dificuldade que eu tenho, surge uma situação desse tipo. Então, acho que estar presente, contato, escolas também, né? Mais presentes, acho que é bastante importante. Um tema extremamente relevante, porque várias notícias a respeito desses acontecidos aí a gente tem tido, né? As notícias a gente vê de uma forma velada muitas vezes, né? Porque a imprensa, de uma maneira geral, aí não noticia, né, os casos especificamente de suicídio, mas a gente vai levantar essa discussão aqui. A gente já fez uma entrevista com a doutora Marina na Record TV Interior, foi uma entrevista muito esclarecedora, né? E a gente pretende retomar o assunto aqui, porque eu acho que ele não se esgota. Ele precisa da participação dos pais, dos educadores e dos estudantes, inclusive, dos jovens que nos assistem, para que a gente não deixe esse assunto embaixo do tapete. Esse assunto precisa ser discutido e precisa ser analisado, e os pais precisam estar alertas aos sintomas. Professor Eduardo Gula, diretor pedagógico do Colégio Albert Einstein, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo muito gostoso
Muito legal mesmo, viu? Muito Bacana, obrigado. obrigado.